Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo tem esse tropeço contra o Fortaleza, mas não tem muito tempo de ficar se lamentando porque tem uma decisão muito importante da Libertadores na quarta-feira contra o Racing. E dos males, o menor, o Palmeiras empatou, então só tem um ponto de vantagem referente ao Flamengo. Pra você, torcedor rubro-negro, o Flamengo ainda continua franco favorito na briga pelo título? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Vivo na Globo depois de 3 graças. O Flamengo ganhou no Maraca, você lembra, né? 1-0, pode até empatar na Argentina, que se classifica para a final. Deixa eu conversar com o Edson Viana, para trazer as últimas do Flamengo. Como está o Flamengo para esse grande jogo, Edson Viana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo voltou ao trabalho hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jogadores tiveram folga ontem para descansar o corpo e a mente depois de uma sequência desgastante de jogos. No sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza fora de casa, gol do Breno Lopes. Numa atuação criticada, perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. E agora volta o foco para a Libertadores. Para esse jogo contra o Racing, o Felipe Luiz tem algumas questões. Na zaga, por exemplo, existe a expectativa sobre o retorno do Léo Ortiz, zagueiro que está fora desde o jogo contra o Palmeiras, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ele ficou no banco no primeiro jogo contra o Racing, contra o Fortaleza nem viajou, se recuperando especificamente para essa partida. E no ataque, quem vai ser o substituto do Pedro dessa vez, né? Contra o Fortaleza foi o Bruno Henrique, mas existe também uma configuração com o Plata, vamos ver qual que o Felipe Luiz vai escolher. O Flamengo saiu ainda há pouco aqui do CT do Ninho do Urubu, por volta de 1h, a programação é a seguinte, o time viaja às 15 horas, né? 3 da tarde lá para a Argentina, deve chegar por volta das 3h30 e amanhã treina no CT do Defensa e Justiça, o mesmo que usou nas quartas de final quando enfrentou o Estudiantes, outro time argentino. Escobar, um abraço a todos. Valeu, Edson Viana, o repórter que nunca se engana. Um abraço para você, queridão. Um duelo de opostos na tabela. Fortaleza e Flamengo se enfrentaram com objetivos muito diferentes no campeonato, mas em um jogo com cara de decisão. Em contra-ataque rápido, Barreiro recebeu de Pocentino e ficou cara a cara com o gol. A bola ia entrando, mas Ayrton Lucas tirou em cima da linha. O tricolor mostrou que estava para jogo e em uma puxada rápida de contra-ataque, Herrera tocou para Breno Lopes abrir o placar para o Leão. Breno Lopes queria mais. Em outro contra-ataque, o atacante recebeu de Pierre, driblou Rossi e ampliou, mas o camisa 26 estava adiantado e o gol foi anulado. Logo na sequência, a resposta do Flamengo. Samuel Lino tocou para trás e Jorginho finalizou de primeira para fora. O Flamengo voltou pressionando no segundo tempo. De Lino para Saúl, que jogou no cantinho e Breno salvou. Arrascaeta recebeu de Wallace Ian dentro da área e chutou de esquerda. A bola passou bem próxima à trave direita, quase um empate. Pressão total do Flamengo. Arrascaeta recebeu dentro da área e finalizou cruzado. A bola bateu em Wallace Ian e saiu raspando a trave. A arbitragem marcou impedimento no lance. Aos 30, Arrascaeta achou Luiz Araújo dentro da área. O atacante chutou de bico e Breno fez a defesa. Na última chance do gol, Ayrton Lucas cruzou e Juninho mandou de cabeça para fora. A vitória do Fortaleza é um respiro para o Leão do Pici dentro da competição. O tricolor continua acreditando na permanência na Série A. Já do outro lado, com a derrota, o rubro-negro carioca fica mais longe da liderança da competição. Que el gol también a nosotros nos dio cierta tranquilidad y después era contrarrestar el gran poderío de juego que tiene Flamengo. Todas as equipes que jogam com o Flamengo parece que jogam sempre o melhor jogo do ano, então a gente tem que estar preparado para isso, para poder superar esses obstáculos. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre, vão sempre os que estão fora eram os que deveriam ter jogado, isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Não sei se era tarde demais, o negócio é que o Flamengo não conseguiu um empate, muito menos virar a partida. E o Felipe falando o seguinte, eu não fui surpreendido em nenhum momento pelo Fortaleza, era o que eu imaginava na partida pelo Fortaleza, foi assim que eu armei o meu time, mas principalmente é um time que foca na Libertadores, que foca na quarta-feira, pelo menos essa é a conclusão que a gente chega e pelo que o Felipe falou ali pelas entrelinhas, é mais ou menos isso que a gente chega a essa conclusão. Ele foi surpreendido pelo time dele, viu, Marcela?
Eu achei que ficou surpreso com também. isso. Eu acho, porque se ele fala, é o time que eu achava que tinha que ganhar do Fortaleza. Jogadores mais frescos. Jogadores mais frescos. Mas alguém pensava diferente, que o time que ele colocou em campo hoje não era capaz de vencer o Fortaleza? Eu não achava que o time ia entrar com essa postura. Para mim foi uma surpresa. Eu achava, inclusive, que o Flamengo ia ganhar com facilidade. Como organismo, também, como time. Também. Agora, o time que ele colocou em campo... Eu, por exemplo, eu estou com o Breleiro. Eu não colocaria o Bruno Henrique de cara hoje. Pelo que seria o jogo. Né? Porque se o Fortaleza não surpreendeu, é esse Fortaleza do Palermo aí que é bola ou búlica. Esse time não empata. Ou ganha ou perde. E é por isso que está vivo também, porque saltos de 3 pontos. Né? Então o Fortaleza não fez nada muito diferente do que ele faz em outros jogos. Essa saída no contra-ataque, pegar a linha do Flamengo alta. Eu acho que o time do Felipe Luiz é que rendeu menos do que ele esperava. E aí não estamos falando só de jogadores individualmente, embora a gente possa falar principalmente do caso do Bruno Henrique. E se o time demorou a entrar no jogo, ele, Felipe Luiz, também demorou a entrar. Demorou a entrar porque ele volta do intervalo ainda com o Bruno Henrique. E tira o rapaz lá com 7 minutos. Já devia ter tirado antes. Aliás, pela postura do Flamengo no primeiro tempo, eu já voltaria com pelo menos 2 alterações. Porque realmente foi muito abaixo. Do meio para frente, o Flamengo inexistiu. E do meio para trás, deu muito espaço. É curioso, porque na mesma semana, o Felipe Luiz tem possivelmente o seu ápice em termos de jogo, em termos de resultado. Consegue 2 vitórias muito grandes e com o protagonismo dele, sobretudo contra o Racing, que ele faz a modificação, tira o Samuel Lino, coloca o Carrascal, em todas as mexidas vai muito bem e, como desfecho, tem uma derrota que indica um dos seus piores jogos. Esse jogo contra o Fortaleza, o Felipe Luiz vai colocar ali na galeria dos jogos para esquecer ou dos jogos para levar debaixo do braço para não repetir. Porque foi um jogo, esse é o típico jogo que irrita o torcedor. O torcedor rubro-negro que assistiu a partida deve ter ficado irritado os 90 minutos. Eu vou mais longe. É óbvio que você constrói um título ou não ganha o título ao longo das 38 rodadas. Mas todos os títulos geralmente têm suas marcas. Pegar o Palmeiras, por exemplo, quando conseguiu aquela virada, foi no jogo contra o Botafogo, conseguiu um resultado sensacional. Se o Flamengo não for campeão, esse é o jogo que fica marcado. Vai se culpar. Esse é o jogo. Porque, e é louco, ganha do Palmeiras, fez tudo que era mais difícil. Joga bem com o Botafogo no Engenhão. E a derrota para o Fortaleza, se a gente ponderar a evolução do Fortaleza nos últimos jogos, mesmo perdendo, o desespero do time, o resultado pode acontecer. Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Mas não dessa forma. Mas a atuação, o desempenho, aí é muito questionável. E aí é um ponto para se levar e também para se relativizar também. A gente está criticando aqui, colocando todas as tintas para dizer que foi uma atuação muito abaixo do Flamengo e de seu treinador, mas, por outro lado, você tem 2 jogos muito pesados, disputando a liderança no fim de semana contra o Palmeiras, no meio de semana contra o Racing pela Libertadores, uma viagem longa até Fortaleza, alguns desfalques e o olhar uma semifinal de Libertadores que, naturalmente, isso ajuda a desviar o foco. Então, nesse aspecto, é preciso também que o Flamengo vire logo a página. Essa derrota não pode causar um baque anímico no vestiário. O Felipe Luiz tem de usar os argumentos que ele usou. Olha, estamos num momento crítico do calendário e é natural que isso aconteça e não deixar isso... A torcida está brava, a torcida está chateada, há muitas críticas, mas o trabalho do Felipe Luiz agora é de contenção de danos para não levar isso para a Argentina. E ele fala isso, né? Ele responde sobre isso. O que é que se leva da partida de hoje? Ele é esquecer, é simplesmente deixar isso para trás, deixar o Fortaleza para trás e começar a pensar na partida contra o Racing. Mas se o Birney falou que os jogadores pensaram muito e estavam pensando que é muito difícil eles esquecerem de uma semifinal de Conmebol Libertadores, isso não vai ser um problema. É focar totalmente nessa partida agora na Argentina. É um jogo em Avellaneda, é um jogo muito difícil, mas tem a vantagem do 1-0. Sim, e não pode baixar o moral. Eu acho que não é uma partida para esquecer, é uma partida para lembrar. Para lembrar de como não bobear desse jeito. É um nível de atenção. A gente entende, é um jogo ensanduichado, ele é o recheio do sanduíche de 2 jogos muito difíceis. E acho que o rubro-negro, nesse momento, ele está menos chateado pelo resultado. Eventualmente, pode-se perder um jogo para o Fortaleza, em Fortaleza. Mas como perdeu? De que maneira perdeu?
Em que momento do campeonato jogando perdeu? Fora, Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Dormir na liderança. E durante o jogo, né, Marcela? É um jogo em que o Flamengo desperdiçou 70% da partida. O Flamengo foi dizer presente no fim do jogo, onde a gente ouvia mais o nome do Arrascaeta, a bola passando mais ali pela Arrascaeta, a entrada do Luiz Araújo, tudo isso melhorou, deu mais qualidade. O goleiro do Fortaleza trabalha de fato na segunda metade do segundo tempo. E mesmo assim, é aquele presente não querendo estar, né, prof? O Breno fez uma grande defesa, uma defesa importante numa altura do jogo. Tem um lance do Arrascaeta, que a bola bate no... Acho que no rapaz que entrou, né, no jovem. O Wallace Ian. No Ian. Bate no Ian, mas tudo isso muito concentrado num momento do jogo em que o Flamengo demorou demais para acordar. Não pode acontecer isso numa partida tão decisiva. O Birner lembrou de partidas que custam um título. Eu lembro do Internacional correndo atrás do Flamengo, perdendo uma partida para o Sport no Beira-Rio. Eu lembro. Pontuação ruim do goleiro. São os jogos X, né? Então o Flamengo hoje, o Felipe Luiz tem pouquíssimas derrotas, você conta nos dedos as derrotas do Felipe Luiz, nisso ele é muito parecido com o Jorge Jesus, que saiu com mais títulos do que derrotas. Mas eu acho que de todas as derrotas do Flamengo do Felipe Luiz, essa foi aquela em que o time mostrou menos, aquela em que o time decepcionou mais. Né? Pela condição que tinha, contra o adversário que tinha, pelo momento do campeonato que a gente está atravessando. Eu acho que o momento do campeonato pesa muito. É uma derrota imperdoável. Uma coisa, só para a gente ter uma ideia, Birner, 80% de posse de bola foi a maior posse de bola de um time em todo o Campeonato Brasileiro. Caramba. Para nada. Mas para nada, para ser ineficiente. Acima da média de posse de bola do Flamengo, que já é alta. Mas para nada, eu sempre falo que... posse de bola serve para você ter a bola mais tempo, para você criar mais chances. O mais importante é o que você faz com ela. E ter jogadores como Jorginho, Saul e Arrascaeta no meio campo, para ficar tocando bola para o lado, como o Flamengo ficou, principalmente no primeiro tempo. Muito obrigado. É um desperdício absurdo. Agora, eu acho que essa derrota, eu não sei, eu talvez esteja exagerando assim, mas eu acho a derrota realmente muito impactante pela forma como foi, mas principalmente pela derrota, porque... Vamos supor, eu acho que o Flamengo vai se classificar à final da Libertadores. Tá. Já falei isso várias vezes, continuo achando. Acho que tem mais time, acho que tem mais opções táticas. Fisicamente, o time no jogo do Maracanã conseguiu terminar a partida melhor que o Racing, porque tem mais banco. Mas mentalmente, o Racing é uma equipe muito forte e jogando dentro de casa, isso pode aumentar. Vamos supor que o Palmeiras vença o Cruzeiro e que o Flamengo seja eliminado pelo Racing. Você tem ali uma reta final extremamente perigosa para o time podendo acabar o ano sem nenhum grande título. Por causa desse jogo. Se o Flamengo ganhar hoje, o Palmeiras está amanhã pressionado, tem que ganhar do Cruzeiro, senão fica em segundo lugar. Se de repente, numa outra rodada, o Palmeiras retoma a liderança, o Flamengo em uma rodada pode retomar a liderança. O Flamengo tem mais elenco que o Palmeiras. Mas não é muito, Birner, não é só assim, uma pausa. Foi um dos piores jogos do Flamengo? Foi. Até se a gente pensar no Flamengo de início de Conmebol Libertadores, foi muito difícil ver o Flamengo hoje. Assim, é muito diferente do que a gente estava. Mas não é muito pensar que esse jogo, ele pode simplesmente definir todo o restante da temporada de Campeonato Brasileiro e de Conmebol Libertadores? Você acha, por exemplo, eu tenho certeza que os jogadores do Palmeiras assistiram a partida. Sim, com certeza. E eu tenho certeza que eles comemoraram. Porque... Os do Cruzeiro também. E os do Cruzeiro também. Vamos supor que o Palmeiras... Amanhã o Palmeiras... Se o Flamengo vence hoje, o Palmeiras precisaria ganhar o jogo contra o Cruzeiro ou terminaria no segundo lugar no final da rodada. E até acho que esse resultado, quando o jogador viu, amanhã é um jogo de título. Amanhã nós vamos abrir uma vantagem e vamos jogar mais tranquilos para tentar a virada épica contra a LDU. O Palmeiras tem time para virar contra a LDU, é difícil, mas tem time para virar contra a LDU. Difícil. Agora os times, com o resultado, se o Palmeiras vence amanhã, o Flamengo entra muito mais pressionado, já entrar muito pressionado por ser o Flamengo, por ser melhor que o Racing, por ser semifinal de Libertadores. Aumenta a pressão. Mas eu sei que o jogador não vai ficar pensando antes, o que vai ser depois e tal, mas aumenta a pressão. Porque se você é eliminado pelo Racing e no mata-mata, se você perder do Fortaleza, você pode perder do Racing. Se é eliminado pelo Racing no mata-mata, perde a vaga na Libertadores. Vê o seu principal adversário desde 2019
com 2 rodadas de vantagem para você, restando 8 no Campeonato Brasileiro. Cara, assim, esse jogo era para ter sido encarado de um outro jeito. Desculpa, isso me parece muito óbvio. E aí, não estou falando só do resultado. Se o Flamengo entra, joga bem, acerta 3 bolas na trave, bola desvia e entra, bate na mão de alguém, é pênalti de Fortaleza e tal. Pô, perfeito. Isso é parte do futebol. Isso é o jogo. Mas a maneira como o Flamengo entrou, assim, eu só consigo entender que o time não desligou da quarta-feira. Porque é a única coisa que pode explicar se é que justifica ou não, aí cada um define. Porque a gente não está na pele de quem está naquele nível de adrenalina, aquela carga emocional enorme jogando bola, mas se isso justifica ou não, cada um define, mas é a única coisa que pode explicar uma partida tão insossa de um time que é tão intenso normalmente. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações aí do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, resultado péssimo pro Flamengo nesse fim de semana contra o Fortaleza, 1-0 para eles. Mas, como eu falei um pouquinho no início do vídeo, não tem tempo para ficar lamentando, não tem tempo para ficar remoendo essa derrota, porque na quarta-feira já tem uma decisão importantíssima pela Libertadores. O foco agora tem que ser total para esse jogo da volta e tentar manter a vantagem lá e aí, quem sabe, até fazer mais de um gol, fazer 2-0 para liquidar essa fatura e carimbar a vaga na final da Libertadores. Mais uma vez aí o Flamengo tem que ir para a final da Libertadores, porque senão vai ser um desperdício. E tem totais condições e tem totais chances de ser campeão, tanto da Libertadores da América quanto do Brasileirão. Por quê? Dos males o menor. O Flamengo perdeu, beleza, mas o Palmeiras também não fez um grande jogo contra o Cruzeiro, que contou com os milagres aí do Carlos Miguel no jogo, fez umas defesas aí que garantiu o 0-0 para a equipe do Palmeiras, e agora está só um ponto de diferença do Palmeiras, então tá muito disputado, muito acirrado aí essa briga pelo título, e eu tenho certeza que o Flamengo aí passando para a final da Libertadores, fazendo um bom jogo na quarta-feira, dá um gás a mais, dá uma moral para os jogadores para poder aí vir mordendo nesse título brasileiro que não pode deixar escapar também. Acredito que o Flamengo vem muito forte nas duas frentes aí, não está descartado nenhum título e nem outro. Já diferente do rival aí, Palmeiras, que muito provavelmente vai ficar pelo caminho na Libertadores. Quero saber de você o que você acha de tudo isso, torcedor, o que o Flamengo precisa para quarta-feira garantir a sua vaga na final da Libertadores. Comenta aí que é muito importante saber da sua opinião. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.